Você falou que você sentiu que em Roma, assim, que talvez no geral também que não existe tanta devoção em relação a São Tomás, né? Você, por que você acha que isso acontece? Eu tenho convicções para isso. Assim, eu acho que São Tomás ele é de fato um modelo para a vida de estudos, um modelo para a vida intelectual. Né? Eu acho que, de certa forma, a grande espiritualidade e as virtudes heróicas de São Tomás elas são um pouco ofuscadas pelo seu brilhantismo intelectual. Né? Então, as pessoas conhecem São Tomás pela sua vida intelectual e esquecem do resto. E que tem esse resto, e é muito importante, né, a gente considerar também. Mas eu acho que, sobretudo, né, Jopa, porque a sociedade moderna, ela caiu e aqui sem querer, né, assim, dar grandes verdades universais sobre a sociedade, mas é manifesto que a sociedade moderna, ela caiu num certo sentimentalismo e indiferentismo religioso. Ou seja, a fé hoje para as pessoas não é mais algo sobre a verdade do que Deus revelou, sobre a salvação das nossas almas, sobre o fim último do homem. Não, a fé hoje em dia ela é um sentimento religioso. Então, se hoje em dia o pessoal acha que sacrifício é uma ideia meio nojenta, então pronto, agora a missa não é mais sacrifício. Se agora fé é muito difícil, né, fé e razão, porque a ciência moderna diz que fé não existe, né, ou que fé é um sentimento, ou uma coisa pessoal, então pronto, agora a fé não tem mais nada a ver com verdade, né, agora a fé tem a ver com sentimentalismo, com as coisas que eu sinto. Isso vem da filosofia moderna, vem do idealismo, né, da filosofia moderna, que, olha, não posso conhecer essa revelação, que é o agnosticismo, se Deus se revelou, não faço ideia, não tenho meios de saber. Tudo o que eu sei são as minhas ideias, aquilo que está externo eu não conheço, só conheço aquilo que está interno. Então a fé ela precisa ser necessariamente uma experiência profundamente sentida. Né? Precisa brotar de dentro de mim esta fé e não de fora. Não é mais Deus quem fala de fora para dentro. Fides ex audito, como diz São Paulo. Não é mais que a fé vem pelos ouvidos, agora a fé vem das borboletas do meu estômago. Né? E quando isso acontece na sociedade, as pessoas param, evidentemente, de ouvir aqueles que falavam que não, a fé ela é uma virtude racional, intelectual, meus caros. A fé ela não é uma virtude da vontade, nem mesmo da vontade. Esta é a caridade. A fé é uma virtude teologal que está ligada ao intelecto, propriamente dito. Né? Que é o quê? A adesão às verdades reveladas por Deus, com o meu intelecto e a minha vontade, por conta da autoridade de quem esse Deus é. Deus existe e diz eu sou assim, e aí o meu intelecto adere a essas vontades, adere a essas verdades, né? E move a minha vontade para isso. Então, eu acho que essa falta de devoção a São Tomás, ela é explicada pelo autossentimentalismo pelo qual as pessoas hoje em dia enxergam a fé. Não, a fé é ter um São Jorgezinho do lado do meu Buda, que está sentado em cima de um monte de moedas, né? Isso é fé. Então, assim, quem que é São Tomás na fila do pão? Não, São Tomás diz que só tem uma religião que é verdadeira. Não, então peraí, esse cara parece que não é tão legal. Então, eu acho que vai meio por aí, né? Tanto que quem descobre a vida intelectual, quem descobre esse tesouro da fé católica, todo mundo tem um respeito muito grande por quem foi Tomás de Aquino, né, na minha opinião. Sim. E aí, embaixador? Perfeito. O que você sente em relação a isso? Não, cara, é que tipo assim, Santo Tomás, né, cara, se ele não tivesse sido padre, ele podia ter sido um nobre sinistro, assim, né? Porque tipo, ele era de uma família poderosa. Ele era primo do Frederico II, né? Que, por sinal, foi um imperador que deu merda que só a porra com a igreja, bicho. O maluco tinha altos conflitos, tá ligado? Ali naquela época dos conflitos entre guelfos e gibelinos, velho, ele foi meio que pivô. Ele foi excomungado umas 2, 3 vezes, se eu não me engano. Ele e o sucessor, o Frederico III, teve um monte de coisa também com a Inquisição e tal. Então, os Fredericos não iam muito bem naquela época. Os Frederico, tipo... era um pega pra capar, né, velho? O Sacro Império Romano Germânico e o Papa. Tipo, a galera... Hoje a gente olha para o Sacro Império como meio que um símbolo do catolicismo, né? A nobreza santa e pá, só que, meu irmão, na Idade Média rolava um... Então, até foi em certos momentos, mas não dava para garantir sempre, né? Não dá para garantir sempre. Você pega um monarca que é ruim, você tem um sistema, né, um império tão grande na mão, controlado por uma pessoa só, você acaba sofrendo esse risco, né? Querendo ou não. Não querendo entrar em assunto político, mas é um risco mesmo que a gente corre. Então, o rei precisa ser uma pessoa muito virtuosa. Tanto é que a Inquisição, só um off-topic, assim, a Inquisição foi instaurada porque o Frederico III estava matando seus inimigos políticos, acusando eles de lesa majestade, né? Não, pô, o cara é herege. Aí os caras pegavam lá, lesa majestade, vral! Aí a igreja, opa, peraí, ô Frederico, não é bem assim. Aí, pô, botaram os dominicanos lá para investigar porque o cara tava demais, né? Então, o Sacro Império Romano Germânico, assim como qualquer governo, né, tem seus nuances, né, e conflitos com a igreja, como sempre.
Sim. Você falou esse negócio aí da fé ser vista como sentimento, né? Bom, o embaixador era ateu, né? Não é isso? Só que eu sempre fui um ateu meio ruim, né, velho? Porque... Meio ruim. Eu era meio também não acreditava em nada, né? Não duvidava, não acreditava em nada. Mas eu, pelo menos, não sei como é que era para você. Mas naquela época... volta e meia, eu me pegava antes de dormir com a mão no coração, pedindo para o pai das reações químicas me ajudar, tá ligado? Caralho. Pois é, cara. Mas não tão ateu assim. Mas eu achava assim, cara, eu não tenho fé porque eu não sinto nada, tá ligado? Não existe em mim esse negócio de sentir. Eu precisei começar a entender. Eu tive um embaixador, inclusive, me ajudou bastante aí, mas eu tive que começar a mudar a forma que eu pensava em relação a isso para eu começar a mudar a minha cabeça, tá ligado? Senão ficar esperando esse sentimento do vir, meu irmão. Não, total. Quando você para de tentar sentir, vai passando o tempo, passa uns 2, 3, 4 anos assim, e aí você nota, caralho, velho, teve uma mudança significativa na minha vida, né? Porque também a gente vê esse pessoal do cristal, né? Parece que o cristal, ou até que o pessoal que fica dançando, uns negócios religiosos assim, você fica, pô, eu não tenho isso, tá ligado? Não é comigo. Que merda. É que a galera e aí você acha que religião não é pra você. A galera precisa do transe. Tava esperando chegar, não chegava, tá ligado? Exato. Aí hoje eu vou lá na missa tridentina, me emociono lá, que é bonito. Né? O pessoal fica achando que você tem que ser tipo um médium para ser religioso, né? Tipo assim, a galera, não, religião não é para mim. Eu acredito em Deus, mas tipo assim, pô, fui na missa, não senti nada. Aí tem uma história maravilhosa que é o padre Manuel dos Santos, lá em Porto Alegre, que uma vez estava dando uma palestra. Mas padre, eu não sinto Deus. Ele assim, filha, você quer sentir alguma coisa? Tipo uma bala. Deus não é um negócio. Caraca, achei que era falar outra coisa, cara. Você quer sentir uma bala. Assim, a fé, eu acho que justamente assim, ó, toda discussão deveria começar o que é fé. As pessoas não sabem o que é fé. As pessoas acham que é fé, quer ver assim, tipo, você vai, pergunta para qualquer pessoa que não é religiosa e católica que você conhece, pode até ser protestante às vezes. Você pergunta assim, tá, meu, mas por que você segue determinada religião? Porque eu me sinto bem. Sim. Então, tipo assim, me sentir bem é critério para determinar se eu tenho fé e se aquela religião é verdadeira. Então, um bagulho estético, né? É um negócio maluco, assim, isso não existe. Então, quando você descobre que a fé não tem nada a ver com o sentimento, porque se a fé tivesse algo a ver com sentimentos, os animais poderiam ter fé. Mas a fé, ela é exclusiva do ser humano. Por quê? Porque ela está ligada a uma potência, né, que só a alma humana tem. Só os homens são capazes. Pô, sentimento é uma coisa baixa no ser humano. O que há de mais alto no ser humano é a sua operação intelectual. Então, é evidente que o meio pelo qual Deus escolheria para salvar os homens, né, está ligado justamente com essa operação mais elevada do homem. Luca, por que tem que estar ligado com essa operação? Porque a salvação do homem aperfeiçoa o homem, não é verdade? A gente não diz isso. A graça aperfeiçoa a natureza. Isso é um lema tomista, né? Então, se a graça aperfeiçoa a natureza e a perfeição de uma natureza, ela sempre se dá na perfeição, né, da operação mais excelentíssima daquela natureza, que no caso do homem é a razão, então o modo pelo qual a graça aperfeiçoa o homem deve ser pelo aperfeiçoamento da sua atividade intelectual. Deve se dar pelo aperfeiçoamento por aquilo que faz o homem perfeito, que é o quê? A atividade intelectual, ou a verdadeira felicidade, como diria Aristóteles no livro 10 da Ética, a contemplação da verdade. Eudaimonia é isso, a contemplação da verdade. Claro que teologicamente, né, não é uma simples contemplação de qualquer verdade, mas a contemplação da verdade pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, da verdade última, né? Mas de fato, a fé, ela é impossível metafisicamente que a fé esteja ligada primeiramente com qualquer outra coisa senão o intelecto humano. Impossível. Show. Normalmente, as pessoas confundem o inteligir, né, com a esperteza, né? Com aquela... Por isso que essa parada de QI é tão complicada, né? De prever, porque prever certas operações, né, que o intelecto é capaz de fazer, mas a operação mais nobre do intelecto é aprender a verdade, né? E na linguagem do professor Olavo, essa relação começa ali na nona camada, né, que é a camada do início da vida intelectual, né, a camada da poética e tal. E eu lembro dele dar um exemplo, as pessoas perguntavam para ele, e
Joana d'Arc não sabia nem ler, mas foi santa. Ele disse, mas veja como é que Joana d'Arc respondeu aos caras que estavam acusando ela. Os caras jogaram todo tipo de sofisma, todo tipo de armadilha, e ela respondeu assim, isso é uma pessoa que isso é uma pessoa que tem vida intelectual séria, tá entendendo? Não significa não significa necessariamente você estar com a cabeça nos livros e tal, mas é mais essa questão de você aprender a verdade mesmo, né? Porque tem um monte de gente esperta, né? Gente tipo que consegue fazer grandes operações e passa, mas na hora de perceber algo como verdadeiro, tipo, trava, né? Porque a verdade, assim, o pessoal volta e meia com essa história assim, não, mas a velhinha lá da igreja que não sabe teologia, mas só reza, blá, blá, blá. Tá, cara, mas assim, tá, uma coisa é você ser um acadêmico, né, um teólogo. Isso não exclui que a fé é uma virtude intelectual. Por quê? Porque aquela velhinha, ela crê que Deus existe e que ele é Jesus Cristo que se encarnou para nos salvar. Isso é uma verdade. Agora, pergunta para essa galera, a verdade é objeto do quê? Da vontade? Dos sentimentos? Qual operação humana lida com verdadeiro e falso? O intelecto. Então, a fé precisa estar ligada com o intelecto. Sim. Porque a verdade, que é o artigo de fé que Deus revela, ela é objeto dessa operação do ser humano, tá entendendo? Então, aquela velha que, tudo bem, ela não é teóloga, mas ela reza o terço, a fé dela vem da onde? Que ela acredita que isso é verdade do fundo do coração. Que esta é uma verdade e contempla. E aí, claro, né, aqui a gente tem a principal atividade do ser humano, não é nem tanto conhecer a verdade. Isso é também evidente, né, uma grande coisa para o ser humano. Mas vai dizer São Tomás, que acompanhando Aristóteles, que não é nem tanto descobrir a verdade, mas o movimento que vem em seguida, contemplar a verdade descoberta. Né, que é daí que nasce essa poética, esse maravilhamento do qual o Olavo fala nessa nona camada, que é o quê? Eu escutar uma boa música. Então, eu vou ler Zachary Kendall lá, e ele vai me explicar como a tonalidade funciona, e eu vou escutando aquilo, e realmente aquilo vai fazendo sentido, eu tenho aquele orgasmo intelectual, e aí depois, toda vez que eu escuto uma música boa de novo, eu contemplo aquela verdade conhecida, né? Essa relação dinâmica, não é uma coisa estática, é uma coisa dinâmica entre aquele que conhece e contempla e a coisa contemplada, que no fim é a realidade da beatitude. A visão beatífica é essa relação entre nós, que vamos conhecer e ver a Deus e contemplá-lo, e Deus que se dá a conhecer a nós. Então, é muito a doutrina de São Tomás e da igreja, por que não, ela é muito fechadinha nisso, né? É muito redondinho esse negócio aí, né? Apoiado na filosofia de Aristóteles, claro, e desenvolvido pela escolástica. Mas não tem como ser diferente, né? Não tem como ser diferente, e tudo começa nisso que você falou, Rasta, nesse maravilhamento, né? Nesse sentido de contemplação mínimo. Tipo, cara, você lê o Mênon lá, né? O Diálogo de Platão, e você vê Sócrates provando para o menino, através daquele exemplo geométrico da diagonal, como eu faço o quadrado ter o dobro da área, tem qual lado? Tem que ser a diagonal do quadrado original e tal. Você fica assim, cara, isso é fantástico, isso aí que é maravilhoso, né? Você escuta uma poesia em português, né? Os poemas brasileiros, né? Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, por te cruzarmos, quantas mães choraram. Então, você começa a escutar esse negócio e fica assim, cara, isso aqui é lindo. Você contempla aquilo que você já conhece. Né? E é assim que se dá o início da vida intelectual. E a fé, por que não? É a contemplação contínua dessas verdades, né? Que Deus revelou. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem para porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.